Eu me chamo Aline de Paula Maluf e estarei falando sobre granulação e reorganização das células embrionárias, capítulo 6, livro Biologia do Desenvolvimento. Sou estudante da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Cuiabá, departamento Marcos Fachin, curso de Zootecnia. Meu orientador é Dr. Adelso Joel da Silva. Estarei falando sobre introdução à gastrulação, estudo científico e análise laboratorial, reorganização das células embrionárias, gastrulação, ouriço do mar, peixes, anfíbios, aves, mamíferos e a conclusão. Introdução à gastrulação. A gastrulação é um processo que ocorre após a blastulação e a clivagem. Ela acontece por causa das ações de modificação celular das blástulas. Então, por isso, gastrula mais ação, que ela passa no processo embrionário. Mas o nome científico para o processo embrionário é biologia do desenvolvimento, porque embriologia voltaria só para o período do embrião, mas como estuda todo o processo até a parte da maturação, é biologia do desenvolvimento. Ele consiste na formação de órgãos e tecidos a partir dessas células que se modificaram, e ela pode ser colocada como diblástica e triblásticas. As diblásticas, elas são os quinidários, que seriam formados só por endodérmicos e mesodérmicos, que seriam duas formas da folha embrionária. Já a triblástica, ela é todas a partir dos quinidários, que seriam os ouriços, que seriam os peixes, que seria a maioria dos cordados. E nisso ele é formado por 3 folhas embrionárias. Essas 6 folhas embrionárias se chamam ectoderme, que seria essa parte mais externa. Ectoderme, essa parte externa. A endoderme, a parte interna. E no processo de evolução da gastrulação, aparece a mesoderma. Isso que diferencia os diblásticos dos triblásticos. Alguns movimentos. Os movimentos que acontecem, eles são das reorganizações dessas células. Eles são chamados de epibolia. O epibolia, ele é o processo de movimento da camada epitelial, que é a ectodérmica, que é aquela envoltória, que ela vai até o mais profundo do embrião, ou seja, ela vai se aprofundando, fazendo uma cavidade. E nisso a gente também tem a invaginação, que seria essa cavidade, que ela é o dobramento da região celular, que a gente vê ela se dobrando para poder ter uma cavidade, para poder fazer as transferências de células. A gente tem a involução. A involução é um processo de interiorização da camada externa em expansão, na qual ela se estende, aquela membrana, até os pontos mais profundos e até onde que ele vai começar a fazer as delimitações. O ingresso das células é a migração individual de cada célula. Algumas células, como a hialia, a lâmina basal, elas vão ser diferenciadas, elas vão ter seu ingressamento individual em cada espaço, para suas seguintes funções. E a delimitação, ela vem também da parte da involução, delaminação, que ela vem da parte da involução, que ela vai separar as camadas, ou seja, vai ficar aquelas divisões que vimos de 3 folículos embrionários. Estudo científico e análise laboratorial. Para entendermos os quesitos necessários para classificar cada processo de gastrulação em cada espécie, elas precisam fazer algumas questões, que seriam: qual a unidade de atividade migratória, qual a expansão ou dobramento da camada celular
deve-se a fatores intrínsecos próprios, às forças intrínsecas que se estendem ou distorcem. Existe a expansão ativa do total do tecido, ou a margem delimitante que se expande e arrasta pelo resto da camada celular passivamente. São as mudanças na forma de motilidade celular durante a graçulação as consequências de mudanças de propriedades da superfície celular, tais como adversidade e substrato ou outras células. E nisso a gente vai poder ter essas classificações, onde que vamos encontrar dentro dos mamíferos, dos anfíbios, das aves, répteis, os artrópodes, os anfíoxos, os ouriços do mar e assim entre outros. Aqui a gente vê do lado algumas dessas classificações, que seriam seus segmentos. Os segmentos eles podem ser holoblásticos iguais, eles podem ser meroblásticos discoidal, eles podem ser meroblásticos superficial, que são estudados dentro do processo da clivagem. Nisso a gente vê as clivagens dos embriões, ou seja, dos zigotos. Aqui a gente vê o zigoto na sua célula ovo, depois de ser fecundado, ele vai ter a divisão da clivagem, dividida em duas. Em cima a gente vai ter aqui o hemisfério animal e embaixo o hemisfério vegetativo. Aqui a gente vai ter já outra divisão, mais outra, até se tornar uma mórula. Aqui se separa a divisão blástula da divisão glástula. A glástula ela vai começar a ter esse blastócele e a blastoderma e a blástula envoltória. E aqui dentro que vai acontecer as divisões celulares. Já nos mamíferos, a gente é holoblástico igual esse daqui. Ela tem a zona de pelúcida, que vai proteger em volta. E além de proteger, ela vai manter aquele embrião, que não tenha corrompimento desse embrião, que também o vitelo fique ali, que não tenha ressecamento dessa parte, por isso que muitas vezes nos mamíferos a gente vai ter a parte da placenta, que vai ser envoltória. E aqui a gente vai ver as divisões. Aí aqui a divisão de 2, aí depois indo até chegar na mórula. A gente vê que ela é uma mórula preenchida. Aí a gente vê que essa mórula aqui, ó, toda a ação dela é no animal no vegetativo. E ela tem uma forma diferente que essa. Aí aqui a gente vê que o blastocisto, que esse blastocisto, ele tem o embrioblasto e o trofoblasto. O trofoblasto ele é muito importante, que ele vai criar a conexão umbilical, que é a parte onde vai passar os nutrientes. E o embrioblástico, ele vai ser as divisões que a gente vai ter mais para frente, das organogêneses e a neurogênesis. A gente vê aqui dos anfíbios, que é o holoblástico desigual, que a gente vai ver um tardiamento da parte vegetativa, e na qual a parte animal vai ter um maior desenvolvimento. E isso vai ter uma regressão de tempo nesse desenvolvimento. A gente vê o zigoto aqui, as divisões de clivagem, depois a gente vê novamente a mórula totalmente preenchida, e a gente vê aqui, ó, blastocelo, que vai ser no meio, e a blastoderme, envoltória, e a blástula. E ele vai ter uma especificidade para o seu desenvolvimento. E uma coisa que estudiosos, cientistas estão até hoje notando é que os anfíbios têm diversificações sobre esse processo de graçulação. Aqui a gente vê os répteis e aves. Elas vão ser meroblásticas discoidal, então elas vão ter essa diferença. E a gente vê que a clivagem delas não é total. A gente vê essa clivagem, que ela vai clivar e não vai formar o separamento. Então, nisso, ela vai formar a mórula aqui. E depois a gente vai ver o blastotisco, que vai ser muito importante. O corte dele é transversal. E nele também vai ter uma coisa que vai ser a notocorda, que é uma coisa muito importante para a classificação dos cordados. E também a gente vai ter
a linha primitiva, que é onde vai ser a parte caudal. E aqui a gente tem dos artrópodes, que eles têm essa forma mais específica deles. Aqui vamos ver um pouco sobre o processo bilinear, que é a divisão dos mamíferos, e a gente está vendo aqui que a parte do embrião, ela tem essa camada superior, e essa camada superior, ela acontece quando já passou 2 semanas, ou seja, de 14 a 16 dias, que vai começar o processo de grastulação. Esse processo de grastulação, quando ele é iniciado, ele vai ter a parte do primitivo, a linha primitiva, que é a caudal. Essa caudal, ela é importante porque nela que vamos classificar aonde que vai ser a parte cranial e a parte final, que seria o posterior do cranial. E nisso vamos ver a separação, também de esquerdo e de direito. Por que essas separações são importantes? Para entendermos aonde vai cada parte se desenvolver, os órgãos, tudo. Olha lá, a gente vê o nódulo primitivo, e esse nódulo primitivo se estende até embaixo na endoderme. A gente também vai ter a notocorda, e aqui a gente vê o surgimento da mesoderme, que a mesoderme ela vai se encontrar no meio pelo processo de invaginação. Esse processo de invaginação vai liberar vários endoblastos, e esses endoblastos, as suas células vão se conectando para criar várias camadas, até completar ali, e depois vai ser definitivo a endoderme. E mais para frente, ele vai novamente fazer um processo posterior da ectoderme, e a invaginação do epiblasto, que ele vai ter esse encadeamento para a endoderme. E nisso temos o nome mesoderme. Aí a gente vê que a migração primitiva ela acontece por dentro da cauda, e ela vai liberar especificadamente. Aí a gente já consegue separar a parte cranial aqui e a parte caudal. E essa parte caudal, onde normalmente vão se encontrar a parte do ânus, e aqui seria a parte da boca depois da separação do arquétoro. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a reorganização das células embrionárias, que vai ser todo o processo mais à frente, mas é importante que entendamos que a gastrulação ela acontece com etapas, e as etapas ela segue todo um processo que normalmente vai voltar desde o início. Ali a gente vê a fertilização. Depois do processo de fertilização, vem o processo de clivagem. Como falamos, tem a mórula e a blástula. Aqui acontece o clivamento, ou seja, as células vão ter essas divisões. Depois vamos ter a cavidade celulada para proteção, onde vai acontecer realmente a grastulação. Aqui a gente vai ter o blastoporo, que é a definição dos que tem o ânus primeiro formado, depois a parte da boca, que normalmente a parte do ânus vai ser essa parte mais externa e a da boca vai ser essa parte mais interna. Aqui a gente vai ter a ectoderme já formada, a mesoderme e a endoderme. E aqui depois vem a ergonogênese e a neurogênese, que elas vão estar em conjunto, que vai ser a formação já dos órgãos, de tudo que vai vir dentro da parte fisiológica. O processo da grastulação é muito importante porque ele é o preparo antes de acontecer a formação dos órgãos,
do tecido e do sistema nervoso, neural e entre outros. Depois a gente vai ter a metamorfose, quando já está nascido, que vai ter mais à frente, cada um na sua sequência da espécie com tempos específicos. A gente vai ter a maturidade, na qual a juventude já vai vir a parte de reprodução, que é a gametose. E nisso, a gente vai ter a célula ovo e o espermatozoide. A gente vai ter o óvulo e o espermatozoide, na qual vão ser fecundadas as gametas. E depois a gente vai ter a fertilização novamente para voltar todo o processo. Aqui ele está aqui formadinho. A invaginação que ele vai fazer, vai depois ele fazer essa forma de um C ou um U, na qual ele vai ter as camadas, aí vai ter a ectoderme e a endoderme, depois vai ser formada a mesoderme, e essa parte mais interna aqui vai se formar o arquétero. Aqui a gente vê a placa neural, temos ali a parte externa, a endoderme, o arquétero já se formando, a endoderme mais internamente, aqui a gente tem uma visão frontal. Aqui a gente também vê a placa neuro, onde que vai ser importante para a neurogênese. Aqui a gente vê o notocorda, que é a classificação psicoidados, na qual ele é importante para a formação do eixo, na qual vai se encontrar a espinha medular, que normalmente ele pode ser completo ou incompleto, tendo a notocorda junto com a espinha, dependendo das espécies. Aqui a gente já vê a mesoderme, e a endoderme, e a ectoderme. A mesoderme se formando, a endoderme aqui e a ectoderme. Depois a gente vê de novo aquele processinho de invaginação, na qual ele já vai diretamente para onde vai começar a organogênese. Aqui do lado a gente tem uma tabelinha. Essa tabelinha, a endoderme. A endoderme ela é responsável pelo sistema digestório, pelo aparelho respiratório, a tireoide, a hipófise, também pelo sistema excretor, bexiga e uretra. Eles têm formas específicas que podem ser mais alongadas, mais estriadas, mais compridas, menores, formas mais circulares, formas mais quadradas, fórmulas mais lineares e não lineares. Ali embaixo a gente também tem a mesoderme, que também vai ter várias formas, e ela vai ter um músculo, o sistema genital, o sistema urinário, o esquelético, o tecido conjuntivo, o corteza adrenal, os vasos e o sangue. A gente também tem aqui a ectoderme, que ela vai ser a epiderme da pele, da qual ela tem a sensibilidade de calor, frio, a sensibilidade. Ele vai formar também o sistema nervoso, que ele é muito importante para esse recebimento da sensibilidade e do sistema, que vai mandar várias informações diretamente aos cérebros e para as glândulas hormonais. Vão ser os anexos, o epitélio da boca e do ânus, as glândulas, a medula adrenal e o esmalte. A gente vai falar um pouco sobre a graçulação dos ouriços do mar. E sobre essa graçulação, ele começa pelo processo de mesiquina primária. Ele é formado já na mólula por 64 células descendentes do blastômeros, e esse blastômeros ele vem formado pela quarta clivagem. O funcionamento da célula acompanha o movimento da superfície interna da blastócele, e ela é ativamente produzida para quebra de filopróticas. E nisso ela se localiza dentro do ventro
lateral do blastócilis. E ele tem muita aderência. Também a mexematose primária, ela se une com os cordões sinciais e ela faz o eixo das espículas, que vai formar carbono de cálcio para formar o esqueleto larval. E atualmente, conforme pesquisas, ela se dirige pela parede do blastócilis, com fibrilas e paralelas, e junto com matriz extracelular que invade o blastócilis, para conseguir fazer essa formação do esqueleto. A gente vê aqui a imagem. A imagem ela mostra a parte animal ativa em cima e a parte vegetal embaixo. Aqui já mostra os mesemoros, os macrômeros e os micrômetros. E aqui a gente vê a parte vegetativa separada em dois. A parte vegetativa 1 e a parte vegetativa 2, porque eles vão ver dois processos diferentes de tempo. A gente vê aqui em cima a parte animal, que essa parte animal ela tem a especificidade de estar já formando a mesquina para o desenvolvimento. Aqui a gente já vê que a mórula já está completa e nisso vai fazer a blástula. A blástula depois ela vai ter essa forma mais ovalzinha, achatada embaixo. E a gente já vê que vai formando e teve o tubo ciliar, lá a mesquina primária, depois a mesquina secundária e a endoderma invaginada para poder fazer a formação que ele vai ter o estomedeu, que é a boca, que ele forma primeiro a boca, depois o ânus. Então ele é um animal deuterostoma. E nisso, depois que ele formar, ele vai ter essa parte de larva pluteus, que depois vai ter toda essa formação dos bastonetes esqueléticos, que é o mesoderma, o intestino, o endoderma, o vista ventral e o envoltório endodérmico, em que a gente vê ele com a imagem. A gente vê a boca, o ânus, os bastonetes esqueléticos. A importância da lâmina extracelular no interior das blástulas, do blastócito. O blastócito, ele se encontra aqui, ao meio, e a importância que dentro desse espaço ele tem 3 proteínas que são orientadas pela migração, que são a fibroquitina, a glicoproteína e componentes comuns da lâmina basal, na qual a hialina também está ligada às blástulas e as ligações são com a ectoderma e a endoderma, que é a macrômeros e os mesômeros. Essa afinidade ela pode ser vista nessa tabelinha aqui, onde está a hialina, as moléculas grácila, monocamadas grácilas e a lâmina basal, nas quais são suas afinidades específicas para fazer essas espículas aqui, onde vai ter a cadeira dorsal e a cadeira ventral. Então, a lâmina extracelular ela tem essa importância para fazer as espículas, na qual vai ter uma movimentação extracelular. Essa movimentação ela acontece com a diversidade de células junto com as mexicomatoses e elas aderem à lâmina basal. E o blastômeros não mexicomatoses, eles têm afinidade já com hialina e com a vicinais. E nisso, aqui pode ser possível ver essa aqui é a matriz extracelular com a fibrila, blastose, a lâmina basal,
na qual teve afinidade, a camada de hialina, afinidade perto dos cílios. Aqui a gente já vê essa afinidade e a mudança dessa célula por unidade sozinha, singular. E nisso ela vai tendo essa invaginação, essa formação, até fazer a saída. E nisso ela vai se manter entre a matriz extracelular de fibrila para seus possíveis fins. E nisso a gente vê aqui que tem 2 núcleos. Aqui a gente já vê a primeira estágio da invaginação do arquétero e o segundo e terceiro estágio da invaginação do arquétero. A invaginação do arquétero é uma etapa na qual a parte animal e a parte vegetativa vão modular a forma do zigoto. Nisso, a invaginação ela determina onde que será o arquétero, que é importante para a evolução das partes fisiológicas. Esse arquétero, como falamos, ele vai ser uma parte importante porque nele você vai definir onde vai ficar cada parte, onde vai ser necessário. E nisso também pode ser possível ver a separação do ânus e da boca, onde você vai ver as definições onde vai o arquétero. A imagem ela mostra aqui as placas de células vegetais e o blastônimo interno, a placa de hialina com a lâmina interna e a lâmina externa, na qual ela teve afinidade. As microvilosidades são cílios. Nisso acontece de o citoplasma e os vínculos secretados, eles armazenam proteínas proteoglicanos e o sulfato de condroína, e nisso as glândulas armazenam e secretam também essas substâncias. Aqui a gente já vê a célula da placa vegetal empurrando para cima, porque está sendo secretado essas substâncias aqui, secretado a lâmina interna absorvendo a água, causando tumefação. E a gente vê essa forma mais circular, na qual é o estufamento. E nisso a gente vê como o arquétero, esse aqui seria um arquétero mais precoce, na qual ele está formando, e esse aqui é um arquétero mais tardio, na qual a gente vê essa diferença de tamanho do blastoma, que ele vai ficar maior, a circunferência, e o outro tem uma circunferência menor. Aqui a gente vai ver já sobre os peixes. Os peixes, eles têm umas características na qual eles têm as escamas, têm a pele e eles têm a parte dos ovos. E os ovos têm diferenças entre eles. Tem ovos que são mais durinhos ou ovos que são mais frágeis. Nisso, a gente vai falar sobre a transição da blástula intermediária e a aquisição da motilidade celular. Sobre algumas espécies de peixes, como falei, eles têm uma forma mais tardia de ter essas clevagens e também essa glaculação. A relação da cromatímida do citoplasma pode ser a consequência disso. E, inicialmente, a epibolia dele, pelo vitelo, faz um movimento blastodérmico, na qual o interno vem para o externo. Na imigração, os blastodermas, eles têm uma visibilidade um pouco mais grossa e a marcação das células indica um lado que seria mais delgado, que seriam os futuros espaços dorsais. Aqui a gente vê o espaço animal, o polo animal, na qual está tendo grande concentração.
Aqui é a camada envoltória, a camada profunda, a camada sensorial do vitelo, na qual ele vai ficar protegendo, a dorsal, como eu falei, o núcleo do vitelo, o polo vegetal, e aqui a gente já vê polo animal, toda essa formação, e ela começa aqui, vem esse processo de ingresso de célula, o hipoblasto, a camada envoltória, o hemipoplasto, as células envoltórias, as células não envoltórias, a camada central do vitelo e o grânulo viteral. Depois a gente vê essa formação dessa camada externa aqui. Essa camada externa que ela vai ser importante porque ela já vai estar mostrando o tempo da bipolia, como ela aconteceu. A gente já vê a outra parte aqui, que a gente já vê essa camada mais espessa, como falei. E por ela estar mais espessa, a gente vê aqui a cauda, o polo animal já realizado em ambos os lados. A gente já vê a região do tronco, a região cefálica e o envolvimento da camada. E nisso ele já tem essa formação da motalidade. A formação das camadas germinativas. As camadas germinativas têm um processo de grastulação que é previsto desde a fecundação. As camadas germinativas, elas têm um anel germinativo, que ele tem a interação criando um escudo embrionário, e a cordomesoderma, que será a notocorda, e as células adjacentes, elas têm esse percurso com células adexiais para fazer a mesodérmica. E a convergência do início da quilha neural, ela tem o princípio para formar um espaço neurológico, e o restante ele acaba ficando para a parte da pele. Aqui a gente vê o polo animal, a extensão do escudo embrionário, que é protegendo. Aqui a convergência entre eles para fazer essa redistribuição celular, a involução das camadas, a bipolia que ainda está acontecendo e a célula do vitelo. Aqui a gente vê o embrião, os discos de corante que foi aplicado no embrião, e aqui foi seguindo a forma que o embrião estava tomando até ver essa parte de invaginação, na qual ele já está fazendo essas camadas que elas demonstram a forma da célula depois dos processos grastulares. O orquétero ele começa a se expandir, já vemos a notocorda envoltória, os lábios dorsais ele já está começando também a se expandir, o lábio lateral do blastópero, o tampo de vitelo, na qual vai ser importante para manter o ovo, a célula ovo, os lábios ventral da blástica. Aqui a gente já vê a mesequina dele, que começa a fazer essa atuação. E depois a gente vê ele já na parte que está indo para organogênese. Aqui a gente vê o obturador do vitelo, que seria o espaço na qual esse vitelo passa. Aqui a gente vê ele sendo mapeado, as posições das blástulas e os movimentos celulares de construção do orquétero. A movimentação, a posição da blástula, ela é prevista desde o processo de fecundação, pois nele você já consegue
perceber, ou pelo estudo, aonde que vai ser formada as partes do zigoto, e assim determinar quais são as importâncias daquelas partes e como trabalhar aquele sistema que está sendo formado. E os movimentos celulares da construção do arquétero, ele inicia nas células marginais, com a superfície da blástula e o comprimento apical da basal, das células que aumentam bastante. E nisso, essa zona marginal, ela fica envoltória, que ela fica para dentro, na direção de que vai migrar o polo animal, e ao longo da superfície interna das células fica bem profundo, e nisso há o aprofundamento do arquétero. Na imagem é possível ver um tipo de transplante que fizeram dentro de um laboratório da célula vegetativa, que o lábio dorsal do blastóporo são responsáveis pelo início da blastulação. Além disso, ele já tem a semelhança das células vegetais, e nisso essa célula vegetal consegue corresponder. Aí a gente vê aqui o irradiador e o doador normal, a qual vai estar passando sem transplante, peça de embrião central que foi sem transplante, e o ponto entre as partes do espermatozoide, na qual foi conectado, para nisso variar como ficava essa formação, pois, como eu disse, ele pode ser seguido a fecundação desde o início, para entender todo o seu comportamento, sistema de funcionamento. E nisso a gente vê aqui o novo local de graculação da forma do eixo, na qual foi a resposta que obteve. E o ponto que entra do espermatozoide, que foi recepcionado dos dois doadores. Aqui a gente já vê sobre o implante. Esse implante, ele é colocado, e nisso o suco blastóporo ele vai ser absorvido, e nisso as células endodérmicas vai ter essa invaginação para fazer o absorvimento do implante. Aqui a gente vê um pouco também sobre a graculação no Xenopus de novo. Ela tem a zona marginal envoltória, na qual vai ser o possível futuro mesoderme anterior e a mesoderme posterior. Aqui a gente vê endoderme, ali a gente vê que são os possíveis futuros, as células de garrafa, por causa da sua forma, os lábios dorsais do plastóporo. Aí aqui já vemos as células marginais já aprofundadas, células de garrafa, a interlação do radial das células profundas, de novo as células marginais aqui da superfície, a morfologia e mudança das células profundas e os lábios externos laterais. Vemos aqui os percursos da mesoderme cefálica, endoderme faríngeo, célula de garrafas reespelhadas, que foi o espelhamento das células se espalhando, a superfície movendo em direção do polo animal, a interrelação do mediano lateral. Aqui a gente já vê especificadamente, vemos que as divisões deles e as formas são diferentes. Aqui a endoderme, a célula garrafa, e aqui a mesoderme anterior e a mesoderme posterior. Os percussores, vemos de novo eles aqui, o polo animal, o blastócito e a endoderma. A formação da mesoderma durante a clausturação dos xenopus e a ligação de mesoderma involuntária. Aqui a gente vê os reguladores moleculares de desenvolvimento
de fibroquetina e vias de migração mesodérmicas. A gente vê que as organizações das mesodermas são diferentes e ela vai passando por cada estágio até formar uma camada complexa. E nisso, os xenófilos eles têm as células de Garraf, que são responsáveis por começar o processo, e depois disso ela aprofunda junto com as células marginais, já intercalando com o radial e fazendo o movimento contínuo para a mesoderme do embrião. E a mesoderme involuntória, ela faz um movimento mesodérmico com expansão convergente para estrear e comprimir a zona marginal. O hemisfério animal, junto com as zonas marginais que não foram envolvidas, elas expandem para a epipolia, comprimando todo o embrião. E o lábio do plastóporo dá origem à mesoderme dorsal axial, que é o restante da mesoderme que tem o mando mesodérmico. E nisso ele tem essas diferenças das outras espécies. Um pouco das aves. A generalidade sobre gastulação em aves e as formações hipoblásticas e epiblásticas. As aves elas têm uma clivagem com uma grande concentração de vitelo igual aos répteis, e nisso a camada hipoblástica ela dá espaço à camada pulmonar, que vai ser a cavidade amniótica, e a cavidade delgada, que vai ser o saco vitelino. O blastodisco dele, ele tem duas divisões, que elas são as subgerminativas, que é a clara, e a outra seria a gema. A chamada área de pelúcida, e o epiblasto, ele faz esse processo. E as células são formadas germinativas. Elas têm uma ilha de hipoblasto primária, na qual ela vai se unindo com outras ilhas para fazer o hipoblasto secundário. E a blastoderma das camadas, elas são opacas, pois ela é um espaço da onde que vai manter o vitelo. Nisso, a formação, ele tem a blastoderma, o anterior do hipoblasto, a zona marginal, o espaço opaco, o espaço subgerminativo, o vitelo, a área de pelúcida, as células do hipoblasto que foram delimitadas do epiplasto, as células do epiplasto imigrando para as células da região mais profunda posterior. A função da linha primitiva. A linha primitiva ela é importante, pois ela vai dar o espaço da parte caudal, que seria a parte posterior, na qual répteis, aves, mamíferos, ela encontrada no embrião, durante o epiblasto, que ela se estica e vai sofrer um aprofundamento, e nisso ela vai ser chamada depois de nódulo de Henle, que vai ter um afunilamento para passar o blastócilis, as células e as substâncias. E a gente vê toda essa formação e a gente vê essa nódulo de Henle sendo formada mais ao centro. A migração através das primitivos e formação do endométrio, endotermo e mesodermo. Aqui vamos ter pela nódulo de Henle a passagem de sangue e as gônadas, na qual ela vai para o blastócilis, e nisso a camada do blastócilis tem essa frouxa parte do epiblasto e hipoblasto e epiblasto, que origina as porções mesodérmicas do embrião e da membrana externa do embrião.
e ela chega até o fim da gastrulação animal das aves, e a ectoderma que envolve o vitelo, na qual o epiblasto e o mesoblasto ele posiciona em duas regiões. Aqui a gente vê de Hens, ele tendo essa recepção, a linha primária, ali o epiblasto, na qual ele vai estar passando essas partes celulares, a mastocélulas, o hipoplasto e o endoplasto e as células migratórias da mesequina. Aqui o processo da área de pelúcida, na qual ela vai estar mostrando o processo da formação da notocorda e o estágio dos somitos, e nisso também os 4 somitos após o tempo que vai formar a cauda embrionária e o regresso da linha primitiva. Ali a gente vê como está acontecendo essas situações, as ilhas que são formadas, que vão passar dentro do nódulo, e nisso vão ter esses picos, diferença de tempo de atuação. Os mecanismos de gastrulação e o papel do hipoblasto na formação e eixo embrionário. A conversão da blastoderma, ela é simétrico, ela acontece pelo bilateral, que determina pela gravidade, pois cada movimentação ela pode acontecer diferentes formas do vitelo estar se encontrando. E nisso a gente vê aqui um rasgo, que esses rasgos eles são causados durante a gastrulação, e além de acontecer isso, ele também vai ser algo que vai causar 2 cicatrizes primitivas, na qual vão contribuir para linhas primitivas e para o hipoblasto, aonde que estão as outras células marginais, e eles estão determinando que só vai ter um hipoblasto, não vai ter outros hipoblastos. Acúmulo das células primitivas, formação secundária notocorda, e bipolia e ectoderma. Na formação secundária, a notocorda ela vem pela condensação do tecido mesodérmico e ela vem pela abertura da linha primitiva. Já no epibolia e ectoderma, ela vem pelo processo da concentração sobre as camadas germinativas, e nisso que tem um único funcionamento. A imagem mostra a blástula da galinha, que ela tem a concentração de vitelo envoltória, na qual a formação da parte do ovo vai ser importante, toda essa evolução, pois ele não vai estar recebendo nutrientes durante o processo até o nascimento. Sobre os mamíferos, eles têm modificações na parte de desenvolvimento, um pouco semelhante com a parte das aves, mas eles têm uma forma de uma bola de vitelo, que ela é encontrada, pois o deles tem uma evolução diferente, que é a parte uterina, para manter um embrião. Aqui a gente vê um pouco das ramificações, que vão ter diferenciações, e essas diferenciações vão classificar cada parte dos mamíferos, que são os tecidos extraembrionários. E nisso, esses tecidos eles vão ser importantes para as necessidades de cada um. Aqui a gente vê um pouco sobre o embrião humano, onde os blastodiscos eles têm suas diversificações, e nisso eles vão ter essas formações
de trofoblastos. Esses trofoblastos e blastócitos e bacilócitos, eles vêm fazer essa cavidade amniótica, na qual vão ficar envoltória do retículo extraembrionário e também do sincitrofoblastos. Aqui a gente já vê um pouco sobre o suco primitivo, a cavidade amniótica e o nódulo de Hens. A parte uterina, que ela vai ter a parte de placenta, a parte do umbilical, a parte onde vai manter todo o vitelo para não ter a perca. A gente vê aqui o homino, o ectoderma, mesoderma, endoderma, notocorda, mesoderma, extraembrionário, a linha primitiva posterior. A formação das membranas extraembrionárias. A formação dela, ela vem com velocidades, e essas velocidades elas são importantes, pois nela tem os tecidos ciotrofoblastos e o extraembrionário, que vão formar as partes dos folículos embrionários. E nisso ela também vai ter o endodérmico, na qual a mesoderma e o extraembrionário, ela vai formar capilares e esses capilares vão se ramificar. Esse processo é importante, pois ela vai ter mais à frente, como a gente pode ver aqui, uma forma na qual está o feto, vai estar as veias arteriais umbilicais, vai passar o homino aqui, o córeo, que ele é importante, pois ele vai ser a dilatação da parte uterina, então ele é bem importante. A velocidade dos córneos, dos coronix, as células trofoblásticas e as porções aqui da placenta, as veias que passam da mãe para o filho e do filho para a mãe. E esses vasos, eles, além de nortear o desenvolvimento, eles também têm essa conexão de hormônios serem passados durante o processo. A conclusão é que no processo e o desenvolvimento do tecido é muito importante da gastrulação, pois como ele é um preparo para os órgãos, para toda a formação, ela também vai formar as camadas que serão importantes e a distinção celular para os diferentes tipos de função. Não é nascimento ou casamento ou morte, mas é a gastrulação que é a verdadeira parte mais importante da nossa vida. Weilis Anvopter, 1986. Agradeço as referências bibliográficas